Opa, começando aqui, turma entrando. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Bruna. Tamo junto aí. Vamos só esperar os outros diretores entrar aí. Vamos começar a bater um papo aqui hoje sobre a advocacia diante do coronavírus. Vamos bater um papo sobre essa situação aí que tá. Doutora Lisa, tamo junto. Boa tarde, Lucas. Que bom aí poder contar com vocês aí, tá? Uma satisfação muito grande contar com a presença de vocês aí. Boa tarde, doutora Bruna. Para aqueles que já entraram, viu a minha primeira live, estou habituando aí com as novas ferramentas. Boa tarde, doutor Mauro. Vamos ver aqui se o doutor Mauro vai entrar ao vivo na live com a gente. Ao vivo na live é ótimo. Doutor Mauro, já entrou aí. Boa tarde, doutor Wendel. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, tudo tranquilo. Como é que está a luta aí da advocacia? Estamos aqui, né, enfrentando essa fase nova, né, essa fase, vamos dizer, a fase inesperada, né, que nos atingiu. Aos pouquinhos vamos nos acostumando, e com uma palavra muito usada, né, nos reinventando aqui, em todas as profissões, e a advocacia não foge dessa realidade. Exatamente, é um desafio que a gente tem muito grande, e uma coisa a gente tem certeza, né? O mundo não será como antes, como a advocacia não será como antes. A nossa relação com os clientes realmente vai ser muito diferente, e estamos vencendo aí certos preconceitos, certas barreiras, até da própria ordem, né? Que a gente sabe que o que estrutura a advocacia é a confiança, a relação de confiança. E hoje, como é que você constrói uma relação de confiança sem ser presencialmente? Esse é um tabu, uma situação que a gente tem que enfrentar realmente, né? Então, muitas vezes, indica um cliente, vai ter que fazer um atendimento virtual, e nesse atendimento virtual você tem que conseguir passar a confiança necessária para que o cliente te contrate, para ajustar honorários. Então, a gente tem que se reinventar realmente. E para o jovem advogado, já não é fácil o jovem advogado iniciar a carreira presencialmente. Virtualmente é mais difícil ainda, porque ele tem que ultrapassar tudo isso. E nós precisamos estar unidos agora para que a gente possa cada vez mais estar lado a lado dos jovens advogados, dos advogados mais experientes. São desafios. Aí chega na outra ponta, aquele advogado que está há 30 anos militando e que alguns têm dificuldade de acesso à tecnologia e agora eles são obrigados a ter acesso para poder trabalhar. Então são desafios muito grandes. Mas o direito permanece, independente da forma que a gente comunica, né, doutor? Exatamente. Ó, daqui a saudação, doutor Magno, meu colega de faculdade, grande advogado de Sete Lagoas, entrou aqui na live, doutora Carla Hart também entrou. Exatamente, doutor Mauro, essa questão da relação pessoal, né, ela é, como o doutor falou, é um tabu. Nós realmente estamos habituados a tratar presencialmente. E eu até outro dia comentei numa live de uma empresária, né, que tem feito várias lives importantes aqui na nossa cidade, e estava até com o presidente da NetVip, né, qual que é o nome dele mesmo? É o Leonardo. Ela é presidente, eu não sei qual que é a função dele lá. Ele é diretor de tecnologia. Diretor de tecnologia. Ela até fez um comentário na live que ele estava fazendo parte, como é interessante esse estágio que nós estamos vivendo, né? Existem ferramentas que não são novas. Eu outro dia estava vendo até fazer uma testação de um seriado, vendo um capítulo de Friends, onde ela já tinha as televisões para fazer videochamada, é antigo. E hoje as tecnologias são muito mais fáceis, muito mais ágeis, né, com a internet do jeito que está, mas nós não usamos, nós temos esse preconceito. O cliente do
advogado, principalmente, ele quer estar frente a frente com o seu advogado, quer ter esse contato, apesar de que aqui, né, estamos aqui ao vivo, em vídeo, a gente consegue conversar normalmente, mas tem determinadas situações que é da natureza humana querer estar próximo para você poder passar a mensagem, para você ter uma liberdade de diálogo, né? E o advogado trabalha com isso, né? Com informação, com conhecimento, com diálogo, e daí quebrar essa barreira da distância, até para formalizar um contrato, como que faz esse fechamento, né? Vamos dizer assim, fechamento da contratação do serviço de prestação jurídica, ela muda um pouquinho, né? A relação, muda um pouquinho, não, muda bastante a relação com esse tratamento à distância. Após o início dessa crise, eu já consegui fazer algumas contratações, tive o contato com o cliente, utilizando até a ferramenta do Hangout, a ferramenta falar aqui o nome, acho que não tem problema a gente falar o nome das ferramentas, né? A chamada de vídeo do WhatsApp, sim. E daí dá a sequência, você manda o contrato por e-mail, ele assina, te devolve, deixa aqui no escritório, ou te manda, dependendo, te manda o documento de forma digitalizada, né? Uma procuração para você entrar com uma medida de urgência. Então, a forma de trabalhar é algo que, passando essa crise, eu vejo que não vai permanecer 100% assim. Mas muitas coisas a gente pode aproveitar desse momento e levar para quando a situação se normalizar. Doutor. Inclusive, a gente sabe, né, que o aperto faz sapo pular. Então, a gente foi obrigado, nós não fizemos opção por essa questão de ficar com isolamento social. Isso faz com que a gente possa nos reinventar. E um desafio que eu acho muito grande que a gente tem é do outro lado da ponta, porque a gente, com os clientes, a gente acaba aprendendo. Ontem mesmo eu agendei um atendimento com uma cliente e falei com ela, olha, então vamos encontrar, o que você prefere, o Hangout, o Zoom? Ela falou, depois eu decido. Aí quando foi no horário que eu marquei, a pessoa que está no nosso escritório, que eu estou em home office, me ligou, a cliente está aqui te esperando. Eu falei fisicamente. Eu entrei num conflito, falei, não, mas eu falei com ela, peguei o telefone, ela falou, esqueci. Ela já foi, inclusive, diretamente para que eu fosse atendê-la no escritório, eu não estava presente. Aí depois nós tivemos a reunião, então eu entendo que nós, advogados, nós estamos nos adaptando e acabamos encontrando um caminho. Eu acho que é questão de adaptação, o cliente vai aceitar, a gente vai aceitar, mas eu vejo um outro problema para os advogados que militam no contencioso, ou seja, que precisam do judiciário para atuação. A gente percebe que esse retorno não é o mesmo, porque quando a gente está com convívio social, a gente chega lá na porta do juiz, a gente bate lá, eu quero despachar com o juiz, conversa com o assessor, isso nós estamos tendo essa dificuldade. Até que alguns tribunais, né, você consegue telefonar e ser atendido, você consegue conversar, mas há um distanciamento muito grande. E eu não sei se o doutor Wendel lembra, os demais colegas estão aqui, estão lembrados, o processo eletrônico ele tem várias gerações. Então, nós estamos hoje na terceira geração do processo eletrônico. Então, a primeira geração foi aquela simplesmente de escanear. A segunda geração, aquela de inserir documentos. Agora, a gente consegue fazer petição online, então nós estamos na terceira geração. E eu até me lembro, há uns 2, 3 anos, quando o PJE começou a se estruturar, eu fui lá numa palestra na nossa seccional, um especialista que foi lá falar sobre o PJE, e achei interessante que ele disse que a 4ª geração do processo, que eu estou agora até acreditando que ela vai chegar. A 4ª geração é a seguinte, é de você não escrever nada e simplesmente gravar vídeos ou falar online com o juiz. Aí, quando ele falou isso lá na palestra, tudo começou a rir, né? Isso aí, eu me lembro que há um juiz que hoje é desembargador do trabalho, o doutor Endo conhece muito bem, que trabalhou muito, o doutor Paulo. Sim, doutor Paulo. Eu até me encontrei com ele, falou, doutor, estou esperando aqui a 4ª geração do processo eletrônico, onde eu vou gravar um vídeo para o senhor, assim, excelência, eu requeiro isso. Ele brincou, falou assim, eu vou gravar outro vídeo, falar assim, eu indefiro. Ele ainda brincou com a situação. Mas hoje, essa realidade a gente observa que está deixando de ser uma brincadeira. Pode ser que isso que nós estamos vivendo agora acabe indo para o processo. Né? Audiências de conciliação, evidentemente, isso vai ser... E a gente tem que estar preparado para isso. E eu acho que a gente, enquanto ordem, a gente tem que estar lado a lado com o colega para resgatar aquele colega que já tem mais tempo de experiência, mas que não tem muita familiaridade com tecnologia. Aqueles que já passaram por um sufoco para o PJE, agora vão ter que também
se adequar nessa questão de atendimento aqui. Eu acho que mesmo aqueles colegas que têm uma familiaridade, né? Querendo ou não, essas tecnologias não são... muitos atos são naturais, mas outras nem tão simples, né? Então, mesmo mesmo estando na terceira geração do processo eletrônico, ainda existe muita deficiência no sistema. Nós estamos enfrentando aqui desde ontem, parece que até segunda-feira, o PJE da Justiça do Trabalho está fora do ar, né? E às vezes cai o sistema sem muito... às vezes é programado, outras vezes não, mas é importante essa evolução. Eu acredito que alguns atos vão poder ser realizados à distância, talvez para a advocacia criminal seja interessante, né? Para as audiências, às vezes, de um réu preso, que é complicado, às vezes, ter toda essa mobilização para levar até o fórum, para poder ouvi-lo. Então, dentro do processo eletrônico, já pode ter o seu depoimento, a sua oitiva gravada, e já automaticamente estar dentro do processo. Eu acredito... A doutora Lisa está até registrando ali, né? Muito obrigado pela presença, a doutora Lisa está nos prestigiando. Daqui a pouco você que vem para cá, viu, doutora, para falar também para a gente, colocar sua experiência. Realmente já temos gravação no processo civil, né? Realmente de oitivas de testemunha, mas acho que a gente tem que evoluir até um pouco mais. E a gravação no processo, no meu entendimento, é uma vantagem muito grande para as partes, porque a gente sabe que a termação é diferente do que a realidade do que a realidade, com certeza. Então, aquela entonação de voz, a inflexão, até numa fase recursal, o julgador ele tem condição de olhar, né, a expressão da pessoa, se ela está dizendo a verdade, se aquilo realmente foi coerente, não só o que está termado. Acho que é uma evolução e nós temos que aceitar isso. É uma evolução e é importante ter esse bate-papo aqui, onde muitos dos nossos aqui telespectadores são advogados. Muitos advogados, principalmente o jovem advogado, ele tem que começar a se preparar com essa nova realidade. Eu, quando comecei a advogar, tinha muita... Às vezes fica inibido, né, em uma audiência, e daí quando a audiência é atermada, muita da sua insegurança, ela ali às vezes não transmite. Então, cada vez mais nós temos que nos preparar para participar dessas audiências. Hoje nós já temos essa realidade. Justiça Federal já tem algum tempo, aqui em Lagoa Santa, o Juizado Especial e nas varas já tem a gravação das audiências. Então, às vezes você é pego desprevenido com essa mudança, porque antes você estava preparado para ditar algo a ser redigido. E agora não, você já faz a pergunta, já faz a sua sustentação, o seu requerimento, e já está sendo gravado ali, e aquilo já vai entrar para os autos, tanto para apreciação do juiz de primeira instância, quanto para um recurso. Então, nós já temos que estar preparados para essa oralidade. Já está acontecendo no processo físico, e isso já nos prepara para um momento futuro, onde a gente pode fazer audiências à distância. Sim, é um caminho sem volta, né, doutor? Agora, um outro tema que eu gostaria que a gente abordasse aqui também, que nós temos que ficar alertas e tentar também dar apoio aos colegas, que hoje nós estamos vivendo um momento do fake news, que nós, advogados, estamos sendo acionados fora do comum, né, porque já é normal, realmente, os nossos clientes ligarem, olha, eu estou com um problema assim, querer um parecer, querer uma opinião, mas hoje as mudanças são tão grandes, principalmente na esfera da relação de emprego, relação de trabalho, que nós somos muito demandados. E eu percebo muitas vezes que publicam coisas absurdas, interpretações horrorosas, e as pessoas, os clientes, vão embarcando naquelas conversas. Hoje, eu acho que o maior concorrente que todo advogado tem, na minha opinião, é o Dr. Google, porque a pessoa clica e acha que ele resolve tudo. E o Google, a internet, porque o Google é só um buscador de informações, ela tem muitas informações contraditórias, coisas que não têm fundamento. Então, eu entendo que a gente tem que sempre ter aquele cuidado de buscar informações nas fontes oficiais. A título de exemplo, né, o Lewandowski, o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, ele concedeu uma liminar parcial para uma ação interposta lá no Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi interpretações diversas. Clientes me ligavam, agora então acabou tudo, meus funcionários vão passar fome, que vai ser indefinido tudo. Assim, criou-se um tumulto porque Beltrano, Ciclano entenderam que a situação, fizeram aquilo politicamente, que envolveram o Bolsonaro, depois o governador, uma confusão danada. Então, em síntese, se você for pegar
a liminar, lá é o despacho do ministro, você vê que é uma coisa muito simples, não tem nada que ficar alarmado com essa situação, e simplesmente ele está evocando, está chamando a Constituição à ordem, porque no artigo 8º a gente sabe da Constituição que os sindicatos eles têm autonomia para a negociação coletiva. E é inegável, a gente pode dizer que nós estamos num momento difícil, que o governo tem que agir, que os direitos têm que ser flexibilizados, a gente entende isso, mas é inegável que o direito está sendo flexibilizado individualmente, está lesando as pessoas, né? Isso é fato. Então, nós temos que observar o seguinte, qual que é o principal valor que vai ser ponderado para que isso seja colocado. Então, o ministro ele simplesmente disse o seguinte, que todos os acordos que forem firmados para suspender o contrato de trabalho ou para reduzir o salário deve ser enviado ao sindicato, que tem o direito de se manifestar e dizer, não concordo, eu quero fazer um acordo coletivo, de ter uma participação, mas isso, em momento algum, pelo que eu entendi, não está inviabilizando o projeto do governo, a medida provisória 936, e dá oportunidade às partes, e não só ao empregador, isso deve deixar claro, às partes, para traçar um acordo que possa trazer aí, pelo menos, um alento, algo para que a pessoa receba durante uma suspensão de contrato de trabalho. Eu também acredito que o julgamento do Supremo, que vai ser na próxima terça-feira, e é bom lembrar que o julgamento não vai ser para julgar o mérito da ação, né? É só liminar. O julgamento, o ministro, eles marcaram lá o julgamento, que é uma questão de interesse nacional, vão manter a liminar da forma que foi construída pelo ministro Lewandowski. E eu acredito que não se deve alterar muita coisa. Não tem nem como se alterar. Como é que alguém vai tentar sustentar que é constitucional você flexibilizar direito individual sem a participação dos sindicatos? Mas que a forma que você tem que abordar tem que ser assim. Inclusive, eu sou consultor de alguns sindicatos, eu soltei alguns pareceres hoje, a posição que o meio sindical está tendo hoje, que eu estou percebendo preponderantemente sobre isso, é a seguinte, que os sindicatos eles não podem simplesmente assinar acordo, porque estarão ratificando uma coisa que pode mudar. E depois, no futuro, não tem como nem pleitear nada, se houve a ratificação do sindicato. Então, o sindicato está dizendo o seguinte, no momento, considerando essa crise do Covid-19, o sindicato não se opõe desde que sejam cumpridos os protocolos, né, os requisitos aí da medida provisória, mas ressalva os direitos para eventuais questionamentos. O parecer tem sido esse. E alguns sindicatos estão agindo assim. Então, ele não se opõe, o sindicato não vai atrapalhar esse momento difícil que as pessoas estão vivendo, mas que ele está ressalvando direitos. É uma ressalva como se fosse numa homologação antigamente. Uma homologação, né? Com ressalva, né? Doutor Márcio tocou dois temas importantes, né? Até citou a questão da pesquisa no Google, mas eu vejo como algo muito mais danoso e muito mais preocupante são as informações de WhatsApp, né? Que são notícias que não têm fonte nenhuma, muitas das vezes, grande parte delas por pessoas que soltam notícia de forma maldosa, sem nenhuma ciência por trás, sem nenhuma fundamentação, e levam uma quantidade grande de pessoas em erro. E, às vezes, até ter uma reação como essa citada, uma reação de indignação com algo que as pessoas, às vezes, não entendem, né? E traz um trabalho para nós de ter que explicar a verdade, né? E dentro disso, o doutor já trouxe aqui à tona esse assunto das medidas provisórias que flexibilizam de forma temporária as relações de trabalho. E essa questão da decisão do Lewandowski, é importante tocar nesse assunto, porque a própria medida provisória, a primeira, a 927, são normas que estão sendo feitas de forma muito rápida, e tem que ser, né? Então, acaba que essas normas, às vezes, faltam algum cuidado de analisar a constitucionalidade. Eles têm que dar uma resposta rápida, e daí o texto, às vezes, traz esse defeito. Então, a gente está vivendo um momento que eu chamo de instabilidade jurídica, por causa dessas normas que estão sendo editadas uma atrás da outra, e porque essas normas não têm ainda uma interpretação do judiciário, e muito provavelmente nem vai ter tanto tempo assim para, durante a crise, ter essa interpretação, né? Muito provavelmente vamos ter o reflexo disso, do que vai valer, do que não vai ser reconhecido,
quando a crise já tiver passado. Mas eu chamo a atenção aqui que o próprio artigo 2º da 927, ela já coloca, ó, durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. Aí vem aqui, depois da vírgula, respeitados os limites da Constituição. Exatamente. Então, a norma... Então, assim, a própria norma já lembra que tem que respeitar a Constituição. E daí, se você pega aqui a Constituição, olha, se nós formos no artigo 7º, inciso 6, ela coloca: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí, olha, no que se refere ao salário, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Exatamente. Ou seja, então, pode comentar. Isso, né? Então, por exemplo, a própria Constituição já mostra a regra, né? Já mostra a regra que você tem que ter realmente a negociação. Mas, doutor, eu acho que assim, o direito ele é vivo, o direito nunca é morto, né? Ele está sempre mudando mesmo, e a gente tem que levar em consideração esse momento que a gente está vivendo. Analisando esses dois lados, né, como alguns colegas na área trabalhista, como eu, como o senhor também, a gente milita como advogado. Então, ora nós estamos aí defendendo empresa, ora nós estamos defendendo aí empregados, e olhando para os dois lados, a gente verifica que a situação é muito delicada. Primeiro, com relação ao trabalhador, que está vivendo um momento muito difícil, porque a insegurança e a incerteza, alguns são arrimo de família, tem que sustentar e não sabem o que vai ser o dia de amanhã. E também o empresário vive um drama muito grande. Eu tenho alguns clientes que vivem esse drama, a pessoa fica desesperada, porque ela percebe o seguinte: ela da noite para o dia, ela já estava no limite, porque nós não podemos ignorar que vimos de uma crise já, uma crise de negócios, de empreendimentos. Estava começando a melhorar. A pessoa estava no fim da navalha já ali, né? Administrando despesas e receitas, aí de repente, do nada, cessa-se o faturamento, como alguns aí passaram para o zero. Então você vai administrar passivo, não tem mais nenhuma receita. Aí as pessoas começam a ficar desesperadas. A gente percebe aqui no comércio de Lagoa Santa mesmo, muitos entregaram os imóveis locados, né, do comércio, entregaram desesperados, já não tem condição, já foram entregando. Outros já mandaram todos os empregados embora, alguns pagaram acertos rescisórios, outros não pagaram, outros estão buscando um outro caminho alternativo. Então, é uma situação difícil, e o que eu acho que nós, enquanto advogados, não podemos esquecer também, que nós fazemos direito não é para ir para a justiça, né, que é uma concepção que, infelizmente, tem. O advogado é só para a justiça. E alguns clientes também só procuram advogado para a justiça. Então, entrou com ação. Então, e, na verdade, nós fazemos parte, até do nosso juramento, da paz social, né? Então, acho que nós temos um papel importante também de tentar sermos conciliadores e tentarmos entender um lado dos dois lados e tentarmos encontrar uma solução para que a coisa se resolva. Eu acredito muito nisso, na conciliação, na advocacia extrajudicial, para se evitar o processo. Porque a gente sabe que o processo todo mundo perde, né? O empregado perde por causa da demora, muitas vezes o empregador também perde patrimônio, né, que durante anos conquistou, outros aí que fecham seus negócios e não conseguem absolutamente nada. Então, acho que o consenso, a conciliação é fundamental. E outra coisa também que eu acredito muito, e deixo como mensagem para os colegas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, é que certamente isso que nós estamos vivendo agora vai passar mesmo, não tem dúvida nenhuma. Né? Não seremos os mesmos daqui a 2, 3, 4, 5 meses, mas isso vai passar. Nós vamos continuar vivos, se Deus quiser, a grande maioria, pelo menos, vai continuar viva, e nós temos que saber administrar essa nossa nova condição, para que a gente possa enfrentar esses desafios. Então, não podemos perder nunca a esperança é que nos move, e a advocacia, eu acho que ela vai sair fortalecida. E para que você permaneça como advogado, é importante que você se adeque à situação e não deixe de acreditar no seu potencial. Doutor Mauro, esse ponto que o doutor tocou é muito importante para a advocacia, que é algo que nós já falamos já tem algum tempo, e neste momento é algo que tem que ser mais ressaltado, né? É um momento de instabilidade, onde vamos voltar aqui para a relação empresarial e do trabalhador,
aonde que é uma situação completamente, totalmente nova, aonde todos os dois, vamos falar até três lados, né? Temos aqui o lado do empresário, o lado do trabalhador, o lado do locador. Então, todo mundo está afetado por essa situação. Então, assim, da parte do profissional do direito, eu até ouvi outros colegas, né, falando, e é verdade, da noite para o dia, é uma área que às vezes a gente, como eu falei agora há pouco, é muito falada e às vezes poucos colegas conseguem enxergar como uma forma de atuação, que é a advocacia consultiva. Da noite para o dia, o advogado, a consulta do advogado se tornou extremamente necessária. Até porque nenhum outro profissional tem condição de analisar melhor todas essas alterações legislativas do que o advogado. Então, o nosso papel nesse momento é de grande importância, de grande relevância, porque nós temos que conduzir as partes numa situação totalmente delicada para uma pacificação social, né? Para a pacificação das relações, né? Não levar tudo a ferro e fogo e utilizar dentro dessas ferramentas que nos estão sendo trazidas, muitas delas muito importantes, eu destaco, eu já havia defendido no primeiro momento, que veio até de uma forma equivocada e depois eu entendo que foi consertado, a questão da suspensão do contrato de trabalho. Vejamos bem, como é que você defende, às vezes defender de não possibilitar essa suspensão nesse momento? A empresa não tem condição de pagamento, né? Às vezes, por um mês, a empresa até pensaria em segurar mais 2, 3, 4. Quanto tempo será que essa situação vai permanecer? A gente ainda não tem a certeza. Ao que a gente ouve nos noticiários, ainda que daqui a 2, 3 meses o pico da doença abaixe, é uma doença que ainda vai estar aí durante algum tempo nos afligindo. Então, a gente tem que pensar de todos os lados para uma solução que vai minimizar os prejuízos, as dificuldades que todos vamos passar. Então, acho que a importância do advogado nesse momento é ter esta visão, né, de conciliação, tentar ao máximo, nem sempre é possível, né? Às vezes acaba que vai ter que deixar para o juiz ajudar a conciliar ou a decidir. Mas é um momento que realmente a gente tem que pensar nisso, das ferramentas que nos é trazido, poder auxiliar os nossos clientes a tomar a melhor decisão. Uma decisão que vai aí minimizar prejuízos, compatibilizar direitos. Então, realmente, essa colocação é muito importante para que todos os advogados tenham isso em mente, né? É momento de consultoria, é momento de conciliação e, com isso, né, poder prestar um bom serviço para os seus clientes, aqueles que o procuraram. Agora, eu dou uma dica para quem está conosco agora aqui, que não é advogado, é que esse é o momento de consultar um advogado, porque as decisões, depois que elas são tomadas e o tempo passa, não tem como você voltar. Eu até vou te citar um exemplo aqui de uma cliente, evidentemente que a gente conta o milagre, mas não fala o santo, né? Tem questão ética, eu não posso falar, mas uma cliente que me relatou que ela estava desesperada porque a contabilidade cometeu alguns erros na folha de pagamento, ela queria implementar algumas coisas, e ela ficou desesperada, acabou realizando o pagamento. E depois que passou, é que ela me procurou. O que ela poderia fazer? Eu falei, olha, se você tivesse me procurado, eu teria dado uma outra orientação para você, porque nós temos aí o excludente de licitude, né, que o caso fortuito e força maior, nesse momento de crise, que todo mundo está muito tumultuado. A configuração de mora como o Código Civil 373 fala que não se configura a mora em momentos como esse. Eu falei, eu teria te orientado, se você tivesse me procurado antes, eu teria te orientado a pedir a contabilidade para corrigir, porque ela teve esse prejuízo e está por causa disso, para que fizesse a correção e um dia a mais ou a menos você poderia ter resolvido a situação. Eu devia ter te procurado, você não procurou agora, infelizmente, Inês é morta. Então, por isso que esse é o momento... Mas isso já não é... Pode falar. Pode concluir seu pensamento. Mas eu estou dizendo o seguinte, o problema é que, até o recado para quem não é advogado, é um momento de consultar, sim, um advogado. Procure aquela pessoa que você confia ou que alguém te indique, que consiga te passar essa credibilidade e confiança para que você possa tomar as decisões. Porque nós temos uma vantagem em relação às pessoas que estão vivendo conflitos ou que estão na dúvida do caminho a ser tomado, é que nós não estamos envolvidos emocionalmente. Então, isso nos traz uma tranquilidade para raciocinar
de maneira lógica, coerente e ponderando riscos. Não há decisão sem riscos, mas a pessoa tem que saber quais são as consequências. Então, nós somos acionados para isso. Então, por isso que vai a dica para quem não é advogado, para fazer isso, procure um advogado, vale a pena. Não eu sei que é dificuldade até econômica, mas negocie honorários futuros, né, faça alguma coisa, mas procure um advogado, não, doutor Wendel? Essa questão de procurar o advogado antes é importante porque ele traz mais à tona nesse momento de crise. Às vezes as pessoas agora estão enxergando com essa necessidade, né, de forma mais latente. Mas é algo que a gente tem que deixar o recado para pós-crise, é um recado que eu já deixava antes da crise, né? É uma cultura celebrar negócios jurídicos importantes, contratos de valores altíssimos, sem nenhuma assessoria jurídica. E depois, lá na frente, procuram o advogado querendo que às vezes dê uma solução que às vezes não tem como mais fazer. Às vezes nós vamos tentar fazer alguma revisão de contrato ou analisar alguma cláusula que esteja abusiva, mas muito dificilmente um advogado vai conseguir anular o contrato inteiro. E muitas das situações está dentro ali da capacidade da pessoa ter analisado, não analisou. Então, assim, essa prática de procurar o advogado antes de celebrar negócios jurídicos é algo que tem que estar mais na prática da população. Tem Claro, aqui, tem aqui uma pergunta, eu não consegui compreender bem, quero aproveitar aqui. Estão colocando claro. sobre flexibilizar honorários. Eu não entendi qual que seria o alcance dessa flexibilização. É Eu sobre. até a meslege da pergunta, eu estou entendendo aqui, doutor. A meslege. Pode estar respondendo, depois tu responde também, né? A questão de flexibilização de honorários. Nós estamos vivendo um momento que, evidentemente, quando você envolve o ponto principal da economia, que é a escassez, tudo sobe. Então, antes do Covid-19, você comprava uma caixa de 100 máscaras, né? Eu sei porque eu conheço uma pessoa que comprou por R$ 10. Então, uma caixa com 100 máscaras descartáveis. Hoje você compra uma máscara que não é descartável por R$ 10. Uma descartável você compra aí por R$ 2, R$ 3, né? Então, só para a gente entender como de fato a escassez faz o preço subir. Só que no caso da advocacia, e também desse momento que nós estamos vivendo agora, que o dinheiro sumiu da maioria das pessoas, então as pessoas têm uma tendência de pechinchar, de procurar o que é mais barato, e a gente sabe muito bem que nem sempre o mais barato é o que vai trazer o resultado esperado depois. E aí o que a gente percebe que está acontecendo na advocacia, como em tantas situações também, está acontecendo é que muitas vezes o cliente, em busca de economizar, porque ele está realmente apertado, ele começa a fazer aquele leilão. Leilão no seguinte sentido, liga para o advogado, eu estou precisando de fazer isso, quanto você cobra? Você cobra aquilo outro. E muitas vezes a pessoa faz uma opção, pelo momento econômico que ela vive, uma opção para aquele mais barato. E quando ela faz uma opção para aquele mais barato, muitas vezes ela está comprando um problema também. Então, isso, acho que a pergunta que foi feita é que nós, advogados, nós temos que nos valorizar cada vez mais. É lógico que a gente tem que flexibilizar, como todos os setores estão flexibilizando, mas tomamos muito cuidado, porque talvez seja um caminho sem volta. Porque quando a gente entrega demais, isso pode prejudicar. Então, é Eu só acho que esse cuidado. eu acho que uma situação que os advogados têm que analisar quando for avaliar os seus honorários, seja neste momento de crise ou não, quando fala ali em flexibilização, é algo que a gente já orienta. Talvez o cliente não vai ter condição de pagar esse valor à vista ou pagar naquele momento. Então, o colega às vezes pode pensar numa forma de parcelar os honorários, né, que tem que ter essa sensibilidade da condição do cliente, mas também do trabalho que ele vai realizar, né, do quanto vale. Porque não é porque estamos em crise que ele vai ter menos trabalho. Então, isso é o que eu Sim. já oriento os jovens, principalmente os jovens advogados, que eles entram, começam a advogar sem muita noção de como avaliar o seu trabalho, apesar de que nós temos uma tabela, isso ajuda muito, né? Um aconselho, não é um conselho, né? É um dever que nós temos de avaliar o nosso serviço de acordo com o mínimo que está na tabela. Por quê? Porque você pega um trabalho
e daí ele não tendo, mesmo sendo no momento de crise, se você pegar um processo agora, ele não vai durar só o momento da crise. A justiça não vai ser mais célere e nem o processo vai ter caminhos mais curtos por causa dessa crise. Você vai ter um processo, às vezes, por 1, 2, 3, 4, 5 anos, né, se não tiver a conciliação. Então, você tem que valorizar o seu trabalho com o serviço que você vai prestar. E você ajuda o seu cliente parcelando, pode parcelar no cartão de crédito, pode fazer o parcelamento para ir todo mês fazer o pagamento dos honorários do seu escritório, mas o valor, você tem que, o valor que você vai passar para o seu trabalho tem que ser de acordo com aquilo que você tem que prestar. Se você acumula muito trabalho, depois, se você cobra um valor muito barato para ter mais clientes, você vai correr o risco de ter muito cliente e daí você já recebeu os honorários, não vai conseguir, ao longo do tempo, prestar um bom serviço. E aí vai ser prejudicado você e vai ser prejudicado o cliente. Mas, doutor, um filme que eu já vi, né, acho que o senhor já viu, muitos colegas já viram também, a gente tem um pouquinho mais de tempo que está militando na área, é aquela pessoa que inicia a profissão e tem dificuldade, como toda profissão é assim, e ela começa a baixar o preço como diferencial. Também isso eu acho que é normal, né, evidentemente que você não pode é difícil encontrar em qualquer profissão um profissional que já está consagrado, consolidado, daquele que está começando. Então isso é o natural, faz parte do capitalismo, mas aí alguns exageram nesse preço lá embaixo para captar clientes e começa a aumentar a carteira de clientes. Principalmente quem advoga na área civil, a pessoa vai, como o senhor mesmo falou, a pessoa vai pegando, capta um processo aqui, outro processo ali, quando ela observa, ela está com o escritório com um acervo enorme de processos para tocar, publicações todo dia, e o dinheiro acaba, porque os clientes já pagaram os honorários, né, são pequenos, a pessoa vai esperar uma sucumbência daqui a 10 anos, né, até que, se por acaso tiver êxito no processo e não tiver assistência gratuita, e aí chega no ponto que a pessoa entra num colapso. Eu já presenciei, já até recebi subestabelecimentos de alguns processos de colegas nessa situação, chega no ponto que a pessoa desiste da advocacia. Ela abandona os processos, abandona a advocacia, e é uma coisa que a gente não quer que aconteça com os colegas, a gente quer fortalecer realmente a advocacia. Eu vi uma aula de um professor de São Paulo recentemente que ele falava que ele tinha 1000 processos, 1000 clientes diferentes e quebrou o escritório. Ele quebrou o escritório. Ele não tinha mais dinheiro e ele tinha 1000 processos para gerenciar. Então ele estava devolvendo os processos para os clientes. É uma coisa assim que acontece com muitos colegas, infelizmente, por causa dessa falta de provisão. Outra questão também, doutor, nós até na reunião da diretoria aqui da subseção já debatemos sobre isso. A gente espera, se Deus quiser, que na Semana do Advogado nós estejamos todos presencialmente, voltando aos nossos encontros, mas uma das coisas que nós programamos para a nossa Semana do Advogado é uma palestra sobre marketing jurídico. Eu já tive acesso a algumas informações, inclusive frequentei uma cadeira na FGV sobre marketing jurídico, e há ferramentas incríveis que a gente pode usar para fortalecer a nossa profissão e que ela seja sustentável. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, para a gente não cair nessas arapucas. E, certamente, nesse momento de Covid-19, a oportunidade está aí, os buracos estão na nossa frente. Então, cabe a você, jovem advogado, tomar cuidado para que você não caia num buraco desse. Então, é um caminho sem volta, como já falamos, né? Você entrou no buraco, para você sair vai ser difícil, e para você reconquistar o mercado é muito mais difícil. Então, cuidado que a gente está passando, porque a advocacia, ela realmente tem que ser valorizada como qualquer profissão. Mas quem valoriza não são os outros, somos nós. Nós é que temos que nos valorizar, porque a gente sabe realmente o quanto a nossa profissão é sofrida. Não estou falando das demais, né? Toda profissão é sofrida, mas a nossa realmente é sofrida. Até recebi de um dos grupos dos advogados, até hoje, me perdoe, que eu até compartilhei, porque eu comecei a rir sozinho, né? Dizendo o seguinte, que o advogado ele é imune à Covid-19, não sei se vocês viram isso. Né? Eu vi lá no grupo. O advogado é imune, o advogado não pega Covid-19. Por quê? Porque Deus não pune 2 vezes a mesma pessoa, né? Então, assim, já é um fardo muito grande. A advocacia ativa, né? Você tem que enfrentar conflitos. É uma profissão estressante e a vida vai passando, essa é a realidade. A gente vai vendo, a vida vai passando, tantas crises, a gente tem que ter realmente
a questão emocional muito bem resolvida, para você não se envolver. Eu vejo colegas aí que começam a brigar em salas de audiência, quase sofrendo infarto, e a pessoa fica desestabilizada. Isso é um sofrimento para a pessoa humana, não só para o advogado. Eu até tenho uma colega que fazia muitas audiências trabalhistas lá em Pedro Leopoldo, que ela era assim, ela teve um infarto, um AVC, ficou 6 meses afastada da profissão e voltou agora toda light. Aí eu brinquei, doutor, o que que houve? Não, porque agora eu já vi que eu posso morrer, eu não preciso ficar com raiva de nada. Então a gente é uma profissão super, né? O doutor Wes deve saber quem é que eu estou falando, mas então, ou seja, agora está light, já não está brigando com ninguém mais, porque não vale a pena. E a nossa profissão não é profissão de briga, é profissão de conciliação, de consenso, de harmonia. Não precisamos brigar com ninguém. Isso é importante você falar, doutor Mauro, que de vez em quando a gente está em audiências, principalmente de instrução, e o colega quer brigar com a gente. Ele toma ali o lado da parte, se envolve emocionalmente e às vezes distancia da função, né? Não estamos ali para poder brigar com o colega ou com o outro lado, né? Estamos ali para atuar tecnicamente na defesa dos direitos. Dar ali o auxílio, instruir o nosso cliente, mostrar para ele até onde ele pode ir, onde ele não pode ir, tentar chegar numa boa solução para a demanda. Exatamente. Eu acho que nós temos que ter realmente essa consciência, né? Porque a gente, quando a gente é muito jovem, o doutor Wendel ainda é muito jovem, né? Eu sou jovem mais velho, né? Já no fim da juventude. Somos todos jovens. Então, a gente, quando é muito jovem, a gente é muito afoito, né? A gente quer tudo resolvido na hora e acha que isso vai resolver. Alguns querem mostrar para o cliente que ele é brigador, que ele sabe brigar, e não é por aí. Não é por aí. Eu tenho realmente assim, uma coisa comigo, nos anos que eu advogo, eu nunca precisei brigar com o juiz. Tive muita vontade até de bater na cara do juiz, mas eu me contive e com muita educação fui fazendo os meus protestos, fui refazendo os recursos, mas não precisamos chegar nessa dimensão. Eu acho que é importante nós termos essa educação no sentido da gente não levar esse sofrimento para a gente mesmo, encontrarmos uma advocacia que seja próspera e que nos dê satisfação. Porque se a profissão chegar num ponto onde a pessoa realmente começa a ficar aborrecida, começa a sofrer, ela tem que mudar de profissão, e a gente não quer. A advocacia, ela é uma questão social, todos nós, cidadãos, precisamos de ter os nossos direitos valorizados, e somos nós que temos que buscar os advogados para nos defender. Porque a gente percebe, muitas vezes, quando uma parte está sem advogado, a gente percebe a diferença que é muito grande. Eu confesso também que quando eu atuo na área empresarial, eu elaboro muitos contratos, reviso muitos contratos, e eu fico muito feliz quando do outro lado tem um colega, tem um advogado. Fico muito feliz mesmo, porque eu sei que a conversa já muda, né? A gente já tem uma muda, conversa mais... melhora muito, porque daí é aquela situação que nós estávamos conversando, né? Tem um distanciamento, a gente analisa a coisa de forma fria dentro da técnica. Claro que analisando o lado do cliente, né? Pensando na situação dele, mas tendo ali uma visão que é o que nós estudamos para isso, né? Uma visão que é longe, mais distante da paixão e mais próximo da razão. Ali uma visão dentro da razão. E é isso que eu deixo esse recado para que todos os colegas, quando tem qualquer situação, quando às vezes você vai conversar com a outra parte, eu prezo para não fazê-lo mesmo, né? Porque daí se já está tendo uma atuação de um profissional a favor de uma parte, do outro lado, o certo é que tenha um outro colega também para que nós possamos conversar dentro do mesmo nível de conhecimento. Exatamente. Eu gosto muito, assim, já participei de várias negociações, negociações para elaboração de contratos, né? Quando você chega do zero e vai elaborar, você fazendo a 4 mãos é muito interessante. Já enfrentei, como todos os colegas talvez tenham enfrentado, eu não digo nem o colega advogado, mas assim, talvez a parte que omite numa negociação empresarial alguns fatos e o cliente só descobre na hora do contrato. Sim. E aquele que não sabe interpretar, a pessoa realmente passa por dificuldade. Igual, por exemplo, teve um cliente que me procurou uma certa ocasião e falou assim, porque eu estou fazendo isso porque o contrato falou que é defeso. Então eu estou protegido. Aí eu expliquei. Era proibido. Aí ele falou, como assim defesa é proibido? Uma palavra para defender? Eu falei, pois né? É a língua portuguesa que é assim, a gente tem que entender essas pegadinhas contra. Então o advogado, eu acho que é a pessoa que está preparada para isso.
E também um recado que a gente passa para os jovens colegas também advogados, é que não deixem jamais de buscar atualização. Então, o tempo todo a gente tem que atualizar. É muito perigoso a gente dar parecer também sem estar preparado. Essas MPs que estão saindo aí, normalmente costumam sair de noite, né? De manhã, de madrugada eu já acordo, já imprimo, vou estudar aquilo para ver, Já para tem que poder dar olhar, né? Já opinião. mudou. O direito era um quando você dormiu, quando a gente acordou já é outro. E deixa a gente, às vezes, numa É, situação igual, por exemplo, de ficar, às vezes, a gente está muito consultando um ao outro, né? Um outro colega. Já tem uma novidade, está sabendo? Saiu alguma norma aí que a gente não está sabendo? Principalmente com relação às normas de saúde pública, nós tivemos alguns dias ali de muita insegurança de saber, pode abrir, pode fechar. E às vezes tinha uma notícia que estava no jornal, você procura a norma, ela não existe, né? Está no noticiário, mas a norma não existe, e daí temos que ficar muito atento a cada dia, né? Às vezes a cada hora. e ocorre também, né, assim, sai uma notícia, ainda nem foi publicado o decreto, a medida provisória, essa notícia, e o cliente já liga, e aí, o que é que eu faço? Eu falo assim, calma, calma, deixa sair publicado primeiro, para eu poder estudar, para verificar se aquilo de fato procede. Então é um momento da advocacia muito difícil, realmente, da gente ficar no meio desse fogo e ter que ter uma solução imediata. E uma coisa que eu tenho começado a usar também, quando eu estou passando alguns pareceres informais, eu digo o seguinte, esse é o parecer às 18 horas, às 17 horas e 46 minutos. Então, é igual a Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, ou seja, pode agora, né? Daqui a 5 minutos eu não sei o que vai acontecer, mas isso que eu Verdade. estou dizendo Doutor também, Mauro, sim, pode doutor, concluir, pode concluir. Pode concluir. eu estou dizendo tudo isso exatamente é para a gente ter aí, gente, os companheiros advogados que estão ligados, argumentos fáticos para necessidade das partes terem advogado. Então, eu acho que é fundamental a gente ter uma assessoria jurídica, a gente ter alguém que está ao nosso lado para que possa nos consultar e que a gente possa dar essa segurança mesmo, e ela é conquistada aos poucos. Neste momento agora que nós estamos aí com a comunicação virtual, procure fazer experiências como aqui estamos fazendo nessa live, participar de reuniões com esses aplicativos, para que você consiga passar esta segurança para as pessoas. Verdade. Doutor Mauro, o nosso tempo daqui a pouco vai estar encerrando. Eu vou fazer aqui uma breve participação agora com a doutora Carla Hadi, Ótimo, doutora Carla passar tem muito. alguns recados da OAB, do serviço da seccional, o que a nossa OAB Mineiro e da subseção aqui, a gente tem trabalhado muito aí tanto antes, agora com essa crise também, o trabalho fica um trabalho mais imediato, né, que nós temos que dar o retorno a todo momento. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje. O Dr. Mauro aí tem sido o nosso vice-presidente, atuando aqui ao meu lado, sempre muito próximo, auxiliando muito, sempre com boas ideias, boas sugestões. Um profissional mais do que gabaritado aqui, contribui muito. Muito obrigado mesmo aí pela sua participação aqui hoje. Tá? E ao longo desse 1 ano e pouco aí à frente dessa nova gestão. Doutor Wendel, eu que agradeço, eu fico muito feliz com as suas palavras. Eu fico feliz porque você é um grande advogado, uma pessoa também que tem credibilidade, seus clientes sempre o elogiam, parabéns. E eu agradeço. E também, só em nome da subseção, também como vice-presidente, quero só convidar os colegas que nos ajudem a divulgar, porque a gente quer fazer pelo menos uma live por semana para poder ajudar os colegas, dar mais instrumentalização para os colegas. Outros diretores da nossa gestão vão vir aqui falar também, além da doutora Carla. E eu também estou na expectativa. A doutora Carla é a nossa ponte com a seccional, ela sabe tudo, né? Eu, quando tenho alguma dúvida, na hora sobre a UAB, a doutora Carla deu uma luz. Então, doutora Carla, muito obrigado por estar nos apoiando aqui nesse momento. Então, a todos um grande abraço e até breve. Até breve. Você tem que sair. Isso. Doutora Carla, chame aí para eu poder te incluir, te colocar dentro da live aqui. Doutora Carla. Doutora Carla, me auxilia aí, como é que eu faço aqui para chamar?
Transmitir ao vivo, pronto. Estamos aguardando aí, ver se a doutora Carla entra na live conosco. Parece que está tendo alguma demora na conexão. Eu já apertei aqui para transmitir ao vivo, doutora Carla, não está entrando. Não entrou? Enquanto a gente... Aí, Ô, doutora Carla, aí, agora foi. entrou coisas da internet. Boa Faz noite parte. já, né, doutor Wendel? Boa noite. Boa noite a todos os diretores dessa subseção maravilhosa que estão presentes. Obrigado pelos elogios, doutor Mauro. Não sei se mereço, mas agradeço. Como a gente está com o tempo um pouquinho corrido aqui, eu vou me adiantar, tá, presidente? Antes de você se adiantar, eu tenho um assunto, eu queria só tocar num ponto que a nossa diretora, secretária-geral de junta, a doutora Fabiana, há algum tempo já comentou aqui na nossa live, e é um recado que eu queria deixar para os colegas, que haviam muitas palestras boas já agendadas, direito previdenciário, direito de família, que ficaram em suspenso, né? Estão em suspenso em razão dessa crise. E a doutora Carla, como a presidente da nossa ESA aqui de Lagoa Santa, então eu acho que também seria um tema bom para você poder nos falar aí o que a gente pode estar fazendo, o que nós podemos estar planejando para, de alguma forma, esse conhecimento poder ser passado para os colegas aqui em Lagoa Santa durante esse período que estamos vivendo. Na realidade, doutor Wendel, eu ia até fazer, né, esse comunicado, que uma das coisas que a diretoria da seccional, apesar de não parecer, né, através do nosso querido diretor, doutor Raimundo Cândido Neto, vem trabalhando assim incansavelmente para diversas situações que vem surpreendendo a advocacia durante esse período da pandemia, né? Entre eles, a questão do levantamento dos alvarás, né, a manifestação dentro dos processos físicos. É importante que agora os advogados que tenham muitos andamentos dentro de processos físicos e sejam esses processos, alguns processos que tenham, por exemplo, que ter alguma atenção, alguma manifestação de urgência, que se cadastrem no sistema SEI, porque essas manifestações serão feitas através desse sistema e, a despeito do tribunal estar sendo muito ágil na elaboração desse cadastro, ele pode gastar até 24 horas, e na hora da urgência, 24 horas, né, podem não ser suficientes. Então, é importante que o advogado faça esse cadastro para manifestar nos processos que hoje são físicos. Os eletrônicos, as manifestações estão correndo normalmente no sistema do PJE. É importante Doutor essa Raimundo, notícia. Nem todo mundo está sabendo dessa notícia. É muito importante. Ontem a gente soltou no portal da OAB uma manifestação em relação à questão da instabilidade do sistema do PJE também, que tem tido muita instabilidade. Então, tem uma nota lá no site da OAB falando aonde o advogado deve se reportar em problemas com o PJE e comunicar também a central de apoio ao advogado no PJE, que está funcionando. Temos tido diversas situações dentro das prerrogativas, né, despacho com o desembargador, despacho com as câmaras que estão no plantão, né, e a gente tem conseguido, às vezes, até a própria prerrogativa, às vezes, contato, né, com as câmaras e com os desembargadores, intermediando esse contato com os advogados. Então, é importante dizer que a OAB não está parada, a OAB está assistindo o advogado. Fora isso, a Caixa de Assistência também tem prestado auxílio aos mais carentes,
já não só os auxílios que ela já havia disponível, né, como seus benefícios já comuns durante, né, todo o período normal, vamos dizer assim, agora com auxílios específicos em relação a essa situação da Covid-19. Essa semana a OAB Jovem, qual eu, né, represento também na seccional, fez a entrega das cestas básicas aos advogados, né, em situação de carência que fizeram, né, que requisitaram os serviços através do site da Caixa. E importante dizer que ninguém precisa sair de casa para isso, gente. Todos os serviços estão disponibilizados de forma online, assim como nós estamos prestando o nosso serviço, né, de forma telepresencial também. A ESA disponibilizou, a ESA estadual e assim como a ESA nacional, disponibilizou vários cursos, né, que estão gratuitos à disposição da advocacia. Então, se alguém achar que eu não estou tendo cliente, eu não estou tendo demanda e eu estou parado, então, né, aproveite esse tempo para se qualificar, para fazer as coisas que, né, na correria do nosso dia a dia, eventualmente a gente acaba querendo, mas não tendo tempo. Não, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver essa situação, como o doutor Mauro disse, a gente vai sair diferente dessa situação. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de sair mais forte, né, da situação dessa pandemia, aprendendo novas tecnologias, né, aprendendo formas de atendimento diferenciadas, buscando conhecimento aonde não só as plataformas da ESA, eu estou aqui para falar da OAB, mas tem diversas plataformas de diversas faculdades, de cursos que estão disponibilizando cursos online, o CEDIM, a FUMEC, a UNA, enfim, né? Então, assim, para o advogado que queira se qualificar, esse é o momento e a ESA está atenta. Fora isso, a ESA estadual realiza lives todos os dias às 19 horas, cada dia com um profissional diferenciado, com um profissional de uma área diferente. Posso Parabenizar o doutor nosso Bruno. Doutor Bruno doutor Cândido Bruno entrou Cândido aqui, acabou de entrar. nosso procurador Nacional. vice-presidente nacional, não é isso? Vice-procurador, ele é procurador nacional e é o nosso procurador estadual aqui, de prerrogativas. Então, assim, eu estava contando agora, doutor Bruno, você chegou, estava contando aqui do nosso trabalho na prerrogativas, né? Junto aos plantões, junto às delegacias. Então, assim, é importante que o advogado entenda que nem assim como tem sido profícuo o trabalho do Dr. Wendel junto à nossa cidade, aqui junto à nossa subseção, a OAB estadual também não está parada, né? Doutor Bruno, que chegou, doutor Marco Aurélio, que está entrando aí agora, lá de Contagem, abraço, doutor Marco Aurélio também, nosso delegado de prerrogativas, né? Figura extremamente atuante dentro das prerrogativas da nossa seccional, meu colega, a central de apoio ao PJE está funcionando, quem precisar renovar token consegue fazer via online também. Doutora Carla, um tema importante nesses minutinhos finais que a gente tenha tocado também no assunto seria sobre os alvarás, né? Que foi uma conquista aí da OAB, que constou no rol Sim. do rol do serviço que tem que ser prestado pelo tribunal nesse plantão extraordinário. E daí, ainda melhor do que isso, né? Já teve aí uma normatização que esses alvarás podem, não precisa ir lá no banco, né? Pelo sistema SEI também, o que parece, Exatamente. É enviado diretamente ao banco, não é isso? Exatamente pelo sistema SEI. Essa foi uma conquista do Dr. Raimundo Cândido Neto, como eu disse, que tem atuado assim firmemente junto ao tribunal, com reuniões quase que diárias, né, telepresenciais também, mas, né, direto com o desembargador Nelson Messias, presidente do tribunal, para que todas essas ações elas estejam funcionando e o advogado esteja plenamente assistido dentro da sua, né, dentro do seu mistério e dentro das suas prerrogativas e dentro da sua atividade, sem que isso possa trazer nenhum prejuízo ao profissional. Doutora Carla, acho que agora o nosso tempo aqui ele se esgotou, está se Tá esgotando. acabando. Todos os recados aí acho que foram transmitidos.